nosso Senhor Jesus. Eu sou a diaconisa Elisa Mônica, faço parte do Ministério Arrependimento e Santidade Brasil, aqui do Estado do Espírito Santo, na cidade de Linhares. Vou estar compartilhando com os amados, vou estar falando a respeito de uma nova vida em Cristo Jesus. Vou estar lendo para os amados daqui a pouco em Efésios, no capítulo 4, amém? A nova vida em Cristo Jesus, nós bem sabemos que nós vemos para a caminhada verdadeira. Nós não entramos completamente perfeitos, nós não entramos santos, muito pelo contrário. Quando nós entramos na caminhada, nós somos preparados, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo para que nós venhamos chegar à estatura de Cristo, na perfeição de Cristo. Não é um processo fácil, é um processo que você tem que negar muitas coisas, que você tem que abandonar o velho homem, seus velhos costumes. Então, nós chamamos de velha vida, são as coisas que ficaram no passado. Se antes eu adulterava, se antes eu cobiçava, se antes eu xingava, se antes eu era pego na pornografia, isso tem que ficar no passado, quando nós viemos para a verdadeira caminhada, o caminho estreito, da porta estreita. Ou seja, a velha vida tem que ficar lá no passado. Quando você está em Cristo Jesus, nós falamos de nova vida em Cristo Jesus, a qual as velhas coisas elas têm que ficar no passado. Elas não podem existir nessa nova vida. Ou seja, as velhas coisas, o abandono de todo o pecado. Quando você diz que está em Cristo Jesus, você tem que mostrar os frutos de uma nova pessoa em Cristo Jesus. Tem muitos amados que infelizmente vivem no engano e falam que estão em Cristo Jesus, mas elas cometem abominações diante dos olhos do Senhor. Elas praticam tudo aquilo que desagrada ao Senhor e ainda falam que estão em Cristo Jesus. Isso é um engano que está nas igrejas de hoje, nas igrejas apostatadas de hoje. Se você diz que é cristão, quais são os frutos dessa nova pessoa em Cristo Jesus? Muitos não demonstram esses frutos que está em Cristo Jesus. Muito pelo contrário, eles mostram o fruto mau, onde eles falam que estão em Cristo Jesus, mas não abandonaram a velha pessoa, não abandonaram a sua natureza pecaminosa. Muito pelo contrário, eles permanecem pecando, permanecem cometendo coisas terríveis diante do Senhor e falam que são uma nova criatura porque aceitaram o Senhor, porque foram batizados. Mas não, uma nova vida em Cristo Jesus é algo muito mais profundo, a qual você de fato abandona todos os seus costumes passados, a qual você abandona e foge de todo o pecado. Amém? Vou estar lendo aqui em Efésios capítulo 4, no versículo 20 em diante. Amém? Mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele e como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandone a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruído pelos seus desejos enganosos. Aqui nós vemos que quando nós conhecemos a Cristo, nós não podemos continuar vivendo no pecado. A Bíblia nos orienta que nós viemos a abandonar todo o pecado. Se você tem conhecido a verdade sobre Cristo, a verdade sobre o Evangelho, você não pode permanecer no pecado. Se tem falado do Senhor Jesus Cristo para vocês e vocês têm permanecido no pecado, então eles não têm ensinado como a palavra orienta, porque no Evangelho o próprio Senhor Jesus iniciou seu ministério pregando sobre arrependimento. Arrependei-vos dos seus pecados, que é chegar no reino dos céus. Então, quando você fala da verdade do Evangelho, a palavra tem que vir exortando ao arrependimento, ao abandono do pecado. Amém? É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele.
Então nós vemos aqui, é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Se vocês têm anos que estão na igreja e a mente de vocês não foram renovada, o coração de vocês não foram renovados, você tem que analisar como é que você está vivendo uma vida em Cristo Jesus, porque é preciso ter renovação, mudança de caráter, mudança de comportamento. É preciso ter essas mudanças. As mudanças são os frutos de uma pessoa que está vivendo em Cristo Jesus. Amém? E a Bíblia também nos orienta a como viver a nova vida em Cristo Jesus. Então a palavra de Deus diz, no versículo 25 de Efésios capítulo 4: Por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar, a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas use apenas palavras boas que ajudem os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandone toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Então nós vemos aqui, aquilo que você fazia antes, você não pode fazer mais. Na sua nova vida em Cristo Jesus, você não pode praticar os mesmos atos que você praticava quando você vivia sem Cristo Jesus, quando você não estava no caminho do Senhor, ou seja, abandonar todo o pecado. Quando você abandona todo o pecado, aí sim você vai mostrar os frutos de uma nova pessoa em Cristo Jesus. E nós precisamos praticar a obra do Espírito. Muitos dizem que estão em Cristo Jesus, mas eles continuam praticando a obra da carne, a qual nós sabemos que da nossa natureza humana não provém nada de bom. É por isso que o Senhor Jesus falou que é preciso ter um novo nascimento. Este novo nascimento, ele trará arrependimento na sua vida, ele te transformará, ele te fará uma pessoa melhor, a qual os frutos do Espírito vai vir sobre a tua vida. E assim vai ser visível que de fato você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Como saber se nós estamos praticando o ato da carne ou se nós estamos vivendo no Espírito? Vamos ler aqui também Gálatas no capítulo 5, a partir do versículo 18, que diz assim: Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impurezas, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as brigas, as feitiçarias, as inimizades, as ciumeiros, excessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. E infelizmente nós vemos muitas congregações a qual elas levam toda essa carnalidade para dentro das igrejas e eles acham que vão entrar assim no reino do céu, a qual a própria Bíblia diz: aqueles que praticam essas coisas, que é o desejo da carne, eles não receberão o reino de Deus. Então, quando você é uma nova pessoa em Cristo Jesus, essas coisas aqui que foi falado, as brigas, as bebedeiras, as farras, as invejas, se você pratica essas coisas, você ainda não é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Porque uma nova pessoa em Cristo Jesus, elas abandonam essas práticas carnais, a qual você só conseguirá abandonar isso quando o Espírito de Deus vier sobre a tua vida. Porque o Espírito Santo de Deus, ela convence o homem do pecado.
ela convence o homem da justiça, ela convence o homem da necessidade de arrependimento para poder receber o perdão dos teus pecados. E quando você verdadeiramente está arrependido, você abandona todo o pecado. Quando você verdadeiramente está arrependido, você não volta a praticar estes atos que Deus condena. Amém? Então, se você tem essas coisas que foram citadas aqui, da natureza humana, se você ainda pratica, se isso ainda te domina, então você está vivendo na carne. E aqui também se encontra o que é viver no Espírito. Mas o Espírito de Deus produz amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Então nós vemos aqui, as pessoas que pertencem a Cristo crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Se você, de fato, é uma nova pessoa em Cristo Jesus, você tem que crucificar a sua natureza humana. E nós vimos que a nossa natureza humana não produz nada de bom. Nós vemos ali que a nossa natureza humana, elas têm os desejos carnais, que está as invejas, as brigas, as ciumeiras, as bebedeiras, as farras, os adultério, a cobiça, toda imoralidade sexual. Isso é proveniente da natureza humana, a qual as pessoas são apegadas a essas paixões carnais. Então, quando você vem para o caminho do Senhor, precisa haver o abandono dessas práticas. E o abandono dessas práticas mostrará que você de fato é uma pessoa que está em Cristo Jesus. É uma pessoa que vive uma nova vida, que abandonou todo o pecado. E agora o que se vê em você é os frutos do Espírito, a qual o Espírito Santo de Deus nos capacita. Se você está vivendo uma vida na carnalidade, praticando os desejos carnais, fazendo a vontade da tua carne, então você não é uma pessoa nova, você não teve um novo nascimento, você não está em Cristo Jesus e nem Cristo Jesus está em você. E quando você vive os frutos do Espírito, aí sim, você está vivendo em Cristo Jesus e Cristo Jesus está vivendo em você. Porque quando Cristo Jesus está vivendo em você, é porque você se entregou completamente, você permitiu o Espírito Santo te transformar, te capacitar, trazendo os frutos do Espírito, a qual nós vimos que é a paz, amor, humildade, delicadeza. Então, é bom analisarmos e olharmos as nossas vidas para ver se de fato nós estamos vivendo uma vida em Cristo Jesus, porque quando estamos vivendo uma vida em Cristo Jesus, nós abandonamos todo o pecado. A natureza velha já passou, agora você é uma nova pessoa. E uma nova pessoa, ela demonstra o fruto do Espírito. Amém? Essa é a mensagem que eu queria deixar para os amados. Eu agradeço a Deus a oportunidade. Espero que todos possam ter compreendido. E clamo ao Espírito Santo para que possa abrir os olhos e os ouvidos espirituais, que possa abrir a mente para que as pessoas possam compreender essa palavra e que assim de fato venham viver uma vida em Cristo Jesus e venham compreender o que é uma vida em Cristo Jesus, uma nova pessoa que nasceu de novo. Amém? Essa é a mensagem que eu queria deixar para todos. Assim eu agradeço no nome de Jesus. Shalom, shalom, Adonai.